Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no nosso segundo diálogo jurídico tributário, promovido pela Comissão de Direito Tributário e Contábil da 8ª Subseção Piracicaba, da OAB São Paulo. E nós temos aqui alguns convidados que vão falar um pouquinho sobre os critérios que o Judiciário tem adotado na concessão de medidas liminares, nas decisões relativas a mandado de segurança para a suspensão dos tributos. E nós convidamos alguns advogados aqui da nossa cidade, de Piracicaba, que militam na área tributária, que lecionam também, que integram conselho de contribuintes, que têm uma vasta experiência, colegas que estão aqui conosco nessa tarde. E dentre esses colegas, nós já vamos citar aqui os doutores Alex Gama Salvaia, o doutor César Maurício Zanlucchi, o doutor Daniel Pavina Dário, o doutor Ivanjo Cristiano Spadotti e o doutor José Ademir Crivellari. Como na semana passada nós fizemos esse diálogo jurídico-tributário de uma forma na ordem alfabética, do A a Z, hoje nós pedimos a permissão deles para inverter. Então nós vamos começar aí com a opinião do doutor José Ademir Crivellari, que para nós já é mais conhecido como doutor Ademir Crivellari. Então, o doutor Ademir Crivellari ele vai estar expondo a sua visão, e aí nós vamos até abordar alguns temas, porque, por exemplo, nós tivemos aí um pedido liminar indeferido que ganhou uma repercussão nacional, que foi da Fiesp, que nós até chegamos a comentar no nosso grupo da Comissão de Direito Tributário que eles fizeram tanto alarde político que houve ali a intervenção da Fazenda antes mesmo do juiz apreciar, antes mesmo do primeiro ato ordinatório do processo, antes mesmo do auto subconcluso. Eles divulgaram na mídia e a Fazenda já no dia seguinte entrou com a contestação, e quando o judiciário analisou, ele já teve uma outra ótica. Então, todos esses contornos nós queremos ver com vocês, até porque na nossa cidade de Piracicaba nós temos varas federais que estão dando decisões distintas, a primeira vara tem indeferido, a segunda vara tem deferido, a terceira vara nós ainda não temos alguma notícia palpável para poder compartilhar com vocês, mas aí os colegas vão estar compartilhando a sua visão. Então, nesse primeiro momento, nós passamos aí a palavra para o doutor José Ademir Crivellari. Obrigado, doutor Marcelo Carvalho. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sempre é bom elogiar o doutor Marcelo por essa iniciativa, já o segundo encontro nosso segundo debate de assuntos tributários aí, com essas referências aí de colegas aí que estão aí, Eu sou um mero aprendiz no meio dessa seleta turma aqui, Eu cumprimento aí o doutor Ivanjo Spadotti, que está aí, o doutor Daniel Dário, o doutor César Zanlucchi, o Alex Salvaia e outros colegas aí que estão acompanhando, o doutor Sarrugi, enfim, outros aí que é um prazer tê-los aqui conosco. Como eu sou o primeiro a falar aqui, eu peço licença então para fazer, doutor Marcelo, pequena contextualização daquilo que tem acontecido e o porquê dessas medidas cautelares aí, desses processos, Assim, em termos de legislação, o que está acontecendo, e se, na verdade, tudo começou, então, por conta dessa crise do coronavírus aí, As atividades econômicas começaram a parar, e todo mundo aí entrou num pânico e tudo mais, e aí o nosso presidente acabou, então, decretando uma medida presidencial, decreto legislativo, o estado de calamidade pública, o decreto número 6 de 2020, que decretou lá o estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020. E aí, então, começou toda essa guerra toda em busca aí de contenção de gastos, e postergação de pagamento de tributos, demissão de empregados, as medidas protetivas com relação à relação de trabalho, enfim.
Mas dentro desse cenário todo, o que aconteceu, né? Nós tivemos aí, então, algumas leis que foram já tomando frente a esse enfrentamento, né? E estou falando agora mais especificamente na questão tributária. Nós tivemos aí, lembrando, então, só fazer aqui, então, uma contextualização para que depois os demais colegas possam estar desenvolvendo, né, que são aí as referências na matéria tributária. Digo sempre que sou aí um escolhido muito privilegiado por Marcelo, pela amizade, ele me convida nesses encontros aqui, mas eu sou mais aí ligado à área empresarial, né? Então, mas eu acompanho essa questão tributária também, e aí vou fazer aqui, me permitam fazer esse pequeno cenário aqui. Nós tivemos, então, né, primeiramente, né, uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 152, de 18 de março de 2020, já começou a trabalhar a postergação de alguns tributos, né, para as empresas que estão aí enquadradas no Simples Nacional, apenas os tributos federais até então. E depois, logo mais recentemente, veio, em 3 de abril de 2020, a resolução do mesmo Comitê Gestor 154, e também trabalhou aí a questão do ICMS e do ISS, né, das empresas que estão no Simples Nacional. Os federais, então, de março, abril, maio, foram prorrogados para outubro, novembro e dezembro. O ICMS e ISS, de abril, maio e junho, foram prorrogados para julho, agosto e setembro. Mas aí ainda tínhamos o problema das empresas que estavam no regime de lucro real e lucro presumido, né? Elas não tinham nenhuma medida, e aí começou, então, a aparecer essas ações, esses pedidos liminares. Essas empresas desesperadas começaram a buscar aí o socorro do Poder Judiciário. Acontece também que agora, recentemente, tudo acontece, né? A cada hora, a cada minuto vão acontecendo as coisas. Tivemos agora uma portaria no Ministério da Economia, 139, do dia 4 de abril também, e acabou, para as empresas do lucro real, lucro presumido, também postergando, né, alguns tributos federais, como o PIS, COFINS e o INSS, a contribuição previdenciária patronal, que é de março, competência março, abril, ficou para julho e setembro. Tivemos também aí, né, a medida provisória 932, que está também a redução da tributação do sistema S. Isso também veio ajudar e serve para todas as empresas, né? E ainda tivemos aí de acréscimo de lambuja aí a alíquota zero do IOF, né? Para as operações bancárias financeiras que são realizadas de 3 de abril a 3 de julho. Então, tudo isso aí veio trazendo algum refresco, vamos dizer assim, né? Para as empresas. E no fim, o que está acontecendo agora? O que resta para que as empresas busquem agora o Poder Judiciário? Se for ver, então, o que sobrou para as empresas que queiram se socorrer do Poder Judiciário, aqui, se eu não estiver enganado aqui, os colegas me ajudem, me corrijam depois, né? Não precisa corrigir agora, pode corrigir depois, para não ficar muito feio também, né? Então, para as empresas que são aí do lucro presumido, lucro real, elas não têm nenhuma postergação e nenhuma medida que venha ajudar no que diz respeito a IPI, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e alguns tributos aí, alguns outros da folha de pagamento, né? Nós temos também o ICMS, as empresas do lucro real, lucro presumido, e também é um dos mais pesados tributos, aí não temos nada, né, de legislação, de medida no sentido de diferimento desse tributo ICMS. E nós temos também, para empresas do lucro real, lucro presumido, aquelas que são a questão do ISS, tributo municipal. Então, esses são os tributos, caso alguma empresa queira buscar aí uma medida protetiva, né? Uma liminar, uma tutela judicial aí, no sentido de ter alguma postergação desses tributos aí. Acontece que o doutor Marcelo falou muito bem, né? Essas medidas liminares ganharam uma repercussão tão interessante, né? Que a gente tem percebido aí que a Fazenda Nacional ela tem se utilizado de estratégia de guerra na defesa dessas ações, né? Os procuradores acompanham assim em tempo real a entrada e a movimentação das ações
ajuizadas aí pelos contribuintes, né? É incrível, né? Que, como foi dito aí, né? Antes mesmo de um despacho do juiz, eles já entram no processo e já estão lá se manifestando. Olhem só aqui, um dado aqui do valor econômico, né? Vejam só que interessante. Até a semana passada, tá certo? Tenho esse dado aqui, 2, 3 dias aí, já deve ter mudado isso, mas veja só, 230 ações já foram julgadas liminarmente, vamos dizer assim, né? Dessas 230 ações, 177 tiveram o pedido indeferido e 53 ações o pedido foi acolhido pelo juiz. Só que dessas 53, não saberia dizer aqui, mas uma grande parte dela, o Tribunal Regional Federal, da respectiva região, já derrubou, já revogou a liminar. Então, é uma seara muito difícil, né? Está meio complicado aí para o contribuinte tá aí ganhando essa parada aí, né? Então, quais os critérios aí, né? Agora, entrando mais especificamente, quais os critérios que eu tenho visto aí, essas ações que têm sido utilizadas, não vou nem comentar aqui, as cordiais ferpas aí, né, que tem acontecido entre os advogados e os procuradores nesses processos aí de ações coletivas aí, né? Mas então, o que tem mais tratado é a questão, obviamente, do impacto socioeconômico, né, que isso traz para o fisco. O fisco diz, olha, isso tem que ser resolvido com uma solução sistêmica, né? O Estado é que tem que criar leis e medidas aí que possam, então, de modo que sirva para todos. E não, assim, uma questão pontual, um ou outro contribuinte que vai ter aí essa postergação, né? Então, fique esperto aí, né, o Estado, e faça aí a sua vez. Tanto que o Estado vem, na medida do possível, aí, aos poucos, avançando nessa questão aí, como a gente viu nesse pequeno contexto aqui, dando aí a postergação para isso. Uma também questão que é falada, né, que é discutida, que é argumentada nessas medidas liminares desses processos aí, é a questão da calamidade pública. Então, aquele decreto legislativo lá, número 6 de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública no Brasil, ele diz lá, né, ele dispõe expressamente que os efeitos da calamidade vão até 31 de dezembro de 2020, mas reconhece-se o estado de calamidade exclusivamente para os fins, resumindo aqui, né, não atingimento da meta fiscal, então, para fins da quebra do teto do gasto público, para que o governo, então, possa avançar, não tenha responsabilidade fiscal e tudo mais. E não é para postergação de tributos, né? Então, não vem agora dizer aqui que estado de calamidade por isso vai postergar tributo, que não é. Esse estado de calamidade foi exclusivamente para a quebra do teto de gasto público. E aquela portaria ministerial também, que é muito argumentada nessas medidas liminares, a 12 de 2012, a do Guido Mantega lá, que diz que no estado de calamidade os tributos poderão ser postergados, não sei o quê, Lá também está muito claro, né, que ela, naquela ocasião, ela foi editada para desastres naturais, questão de deslizamento, enchente, não sei o quê e tudo mais. E também não vem dizer que serve para agora, porque não é para isso agora. O coronavírus é uma outra situação, né? Então, basicamente, eu vou estar aqui, né, dentro da recomendação do nosso querido aí, professor Dr. Marcelo Carvalho, né? E eu vou passar, então, a palavra, a minha primeira fala seria isso aí, professor Marcelo. Nós também, depois eu quero também falar lá do Cinesp, né, que é uma entidade que nós trabalhamos, e como é que nós estamos vendo essa questão aí no âmbito de uma questão da possibilidade de uma ação aí coletiva, se vai ocorrer ou não. Também quero ouvir outros colegas que têm experiência nessa questão aí de ações coletivas, e aí a gente vai batendo bola aí. Bom, obrigado, maravilha, Marcelo. Maravilha. Doutor Ademir, muito obrigado, né, nosso amigo, irmão. Muito obrigado pelas palavras. Eu acredito que o doutor Ademir ele já fez, né, um resumo do nosso contexto, né, e
E como os outros colegas também não sabiam a ordem, né? Se na semana passada o doutor Ademir precisou guardar material que tinha preparado, hoje pôde já expor um pouco do seu material, né? E aí já aproveita os colegas também que podem, daí já economizando essa linha para encurtar o nosso tempo, já dar a sua opinião. Então, doutor Ademir, muito obrigado. Depois o senhor volta novamente aqui conosco. Né? E agora nós gostaríamos, então, de passar para o doutor Ivanjo, para ele dar a sua pincelada, dar a sua opinião do que ele está sentindo, e aí a gente já passa também, vai passando uma sequência para todos darem sua opinião, e depois abrimos para todos aqui, para darem o seu né, retoque final aqui nesse diálogo. Né? Então, doutor Ivanjo, a palavra é tua. Muito obrigado, doutor Marcelo. Boa tarde a todos. O doutor Ademir fez um belo resumo aí de toda a legislação e das decisões que estão chegando e até das decisões que já estão sendo cassadas, né, em favor dos contribuintes. A minha opinião é mais basicamente numa questão mais política, porque o que acontece? As decisões elas vão gerar mais para o impacto financeiro do governo. Então, isso vai, com essas decisões aí, até o doutor Ademir falou 177 que tinha decisões contra e só 53 favoráveis, e já vê a dimensão como que os juízes estão interpretando essa questão econômica, né? A par disso, eu tinha conversado há um tempo atrás com o doutor César quanto à fragilidade da questão da portaria que está sendo muito utilizada, né? E que veio a corroborar com o doutor Ademir falando, né, nessa questão que ela não serve para essa questão em si, que era mais para desastres naturais e tudo mais. Então, eu acho que, pelo lado do contribuinte, as medidas judiciais, eu acho que vão acabar sendo inviáveis, na minha opinião. E o aspecto econômico vai prevalecer muito, mesmo que o contribuinte tivesse com um respaldo muito forte em relação a essa portaria. E, na minha opinião, eu acho que é um pouco mais frágil. Mas tem decisões, aqui em Piracicaba, você tinha comentado, a terceira vara também já tem se posicionado contra. Tá? A única que está dando favorável aqui em Piracicaba é a segunda vara. A primeira e a terceira vara estão sendo desfavoráveis. Eu já vi uma decisão aí de uma empresa, no dia 25 saiu a decisão da terceira vara, já desfavorável ao contribuinte. Então, eu acredito realmente, se for baseado único e exclusivamente na portaria, no decreto parlamentar, eu acho que a tendência realmente não vai ser favorável para os contribuintes. Bom, como o doutor Marcelo falou, o tempo é curto, vamos passar os demais membros aí para poder conversar e a gente vai trocando ideias aí depois de todos falarem. Maravilha. Obrigado, doutor Ivanjo. Show de bola. Vamos passar então já, né, para o doutor Daniel Dário. O doutor Daniel Dário já dá aqui a sua opinião, a sua visão. Doutor Daniel Dário, a palavra está contigo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez aí o convite de todos da OAB por esse diálogo tributário. Agradecer a todos aí pela troca de experiência, né? Principalmente, acho que as evoluções tributárias aí vêm acontecendo de uma forma muito rápida, né? Cada dia uma novidade diferente, uma portaria, uma resolução nova. Então, essa interface, né? Esse diálogo entre a gente aí é de grande importância. O Dr. Crivellari ressaltou muito bem a parte legislativa, né? As alterações que tivemos recentemente sobre as matérias tributárias. Fazer um único adendo, né, na portaria 139, né, que também falamos sobre a contribuição previdenciária da parte empresária, né, que teve essa possibilidade de diferimento também do pagamento das contribuições, mas acredito que todas as demais matérias aí foram devidamente abordadas. Quanto às decisões aí proferidas pelo Judiciário, acho que todos nós aí recebemos uma enxurrada de demanda na última semana. Essa notícia aí veiculada sobre essa decisão da 21ª Vara Federal de Brasília causou um alvoroço, né, nos empresários que viram aí nessa decisão uma possibilidade, um resguardo financeiro, pelo menos pelos próximos 90 dias, mas compartilho do entendimento dos demais de que a fundamentação jurídica
principalmente embasada na Portaria 12 de 2012, acredito que seja fadada ao fracasso, né? Concordo com as deliberações colocadas pelo Dr. Crivellari, de que na fundamentação, na verdade, dela, né, no nascimento dela, foi por um outro objeto, e dificilmente seria interpretado pelo judiciário. Vi algumas decisões, até compartilhando com vocês, algumas ações foram impetradas aqui para a gente, todas indeferidas em sede liminar, mas eu vi algumas ponderações sobre a IN 1243 de 2012. Ela não fala sobre a postergação de pagamento, mas ela fala sobre o diferimento da entrega das obrigações acessórias. Isso foi colocado em umas de nossas ações, e tivemos, sim, um posicionamento favorável do judiciário nesse sentido, mas também caiu por terra, né, a IN 1242, agora com a IN 1932, que teve a postergação aí das entregas, né, tanto da DCTF quanto da EFD. Então, aí também nosso mandato de segurança acabou perdendo um pouco do objeto frente à entrega das obrigações acessórias. Acho que uma situação interessante de colocar e dividir com vocês não se refere nem ao ponto de vista dos tributos federais, mas sim do ponto de vista do não pagamento de parcelamentos estaduais, né? Nós tivemos alguns clientes que aderiram ao PEP o ano passado e também fizeram aquela adesão, aquele parcelamento especial que foi autorizado de substituição tributária. Alguns desses clientes aí já naquela última parcela, né, nas 13 em atraso, né, quase estourando ali para cancelamento do parcelamento, né, e nós ingressamos com o mandato de segurança e também nessa vertente, sem autorização liminar, tivemos um indeferimento e aí já o ato da Procuradoria do Estado de São Paulo informando a possível suspensão aí do parcelamento pela terceiro pagamento em atraso, né? Então a gente vê, assim, de fato, o judiciário percorrendo uma via protecionista, né, como sempre, mas bem agressiva, né? O Marcelo compartilhou, acho que com todos, né? Acho que todo mundo teve a possibilidade de ver a contestação da Fazenda e não raras vezes a gente vê uma Fazenda de uma forma muito impositiva na defesa dos seus argumentos, né? Então, acredito, sim, que o judiciário, dessa vez, corra favorável ao ente fazendário e temos outras vias aí, né, discussão. Acredito que num futuro próximo teremos novas alterações de resoluções de portaria, dando algum benefício agora aos empresários de médio e grande porte, que até agora a gente não houve nenhuma movimentação efetiva, né, do governo nesse sentido. Mas é que a gente espera cenas aí dos próximos capítulos. Acredito que para a próxima semana tenhamos novidades aí, com certeza outros debates. Encerrando aqui, Marcelo, deixa aberto aí o pessoal. Maravilha. Joia, doutor Daniel, muito obrigado pelas suas considerações. Vamos passar então para o doutor César Zanlucchi. Doutor César, está contigo a palavra. Presidente, tudo bom com vocês aí? Bom, agradeço ao convite do presidente Marcelo, presidente da nossa Comissão de Direito Tributário. É um prazer estar aqui novamente com vocês e também já estendo o cumprimento aos demais presentes aqui na pessoa do nosso presidente Marcelo. Eu não vou entrar nos detalhes com relação às portarias, às determinações que já foram tratadas pelo Dr. Crivellari, falar professor Crivellari, esqueci a professor também, né? O professor Crivellari aqui, mesmo porque eu acredito que o foco principal dessas liminares que foram dadas ali, pelo menos no meu modo de ver, eles passaram um pouco do limite do judiciário que pode atuar. Então, na verdade, o judiciário está fazendo aquilo que o Gilmar Mendes, pelo menos no seu livro, deixa bem claro, que o judiciário não pode ser o legislador positivo. O judiciário não pode ser aquela pessoa que vai introduzir a norma no sistema jurídico. Portanto, ele está ali como um legislador negativo. A função dele é retirar as normas que são consideradas ilegais e inconstitucionais. O que eu tenho visto em decisões, inclusive essa de Brasília, eu peguei a decisão, fui buscar na inicial se teria algum fundamento, e se você compara a inicial com a decisão do juiz, a decisão do juiz está totalmente fora do que foi tratado inicial. Não tem relação alguma com o que foi pedido inicial. A inicial simplesmente não trata de artigo nenhum, não fundamenta nenhuma portaria, não fundamenta nenhum artigo do Código Tributário Nacional. Ela simplesmente o quê? A dificuldade que tem o contribuinte de pagar o tributo. O juiz simplesmente criou uma sentença, na minha opinião foi criada aquela sentença, sem qualquer base no que tinha no processo.
Ou seja, ele não se limitou àquele limite que você tem dentro do próprio processo. A gente tem outras decisões também, algumas utilizando a portaria, porque foi justificado na inicial essa portaria número 12 de 2012, que o seu artigo 1º promove ali uma suspensão, mas era uma situação diferente, era uma situação de calamidade pública, mas era uma ofensa ambiental. A moratória em si, ela necessita você ter ali pelo menos um dos 3 elementos, até por isso que teve discussão no passado da moratória ser muito parecida com parcelamento. Parcelamento é política fiscal de arrecadação, o Estado quer arrecadar, o contribuinte quer pagar. A moratória já não. A moratória tem que ter lá pelo menos um dano ambiental, um dano econômico ou um dano social, no caso, esse coronavírus poderia entrar nesse dano social, em que dificulte a possibilidade do contribuinte pagar o tributo. E aí vem a questão do quê? O artigo 151 do Código Tributário Nacional garante a possibilidade de suspensão do crédito tributário quando houver a moratória, isso no inciso 1. Mas, se a gente analisar o artigo 152, que vem complementar o 151, vem regulamentar a questão da moratória, a gente percebe o quê? A moratória, ela é criada por lei. Ela tem que ser criada por lei, ela tem que ser concedida por lei. Então, não pode simplesmente o judiciário se utilizar do mandado de segurança, que também não era um instrumento adequado, quando falta a lei, quando há uma omissão de lei, é um mandado de injunção e não um mandado de segurança, mas ali simplesmente utilizando de uma argumentação de fragilidade na empresa para poder pagar o tributo, criar a possibilidade de dar uma moratória sem lei para tanto. Então, nesse caso, o que eu vejo? Uma fragilidade das decisões, tanto é que a informação do Dr. Crivellari, que praticamente as decisões liminares foram concedidas, os TRFs cassaram, portanto, você percebe a fragilidade da sentença, porque nem sequer teve lá uma manutenção em segunda instância, foi concedido e logo em seguida foi cassado, e do que eu percebo, nenhuma das decisões, pelo menos a que eu li, tinha lá fundamentação em uma lei que concedesse a moratória. A gente pega lá a decisão que foi tomada com relação ao mandado de segurança coletivo, que a Fiesp entrou em benefício de uma coletividade. O mandado de segurança não tinha uma legislação que autorizasse a sua aplicação, tanto é que foi revogado, e, infelizmente, se foi no momento anterior à citação, se não foi, isso aí não vem ao caso nesse momento, mas, infelizmente, para a gente como advogado, para os contribuintes, a defesa da Fazenda foi muito bem feita. Mas por que muito bem feita? Porque tinha muito fundamento. E fundamento na Constituição, no Código Tributário Nacional, na falta de lei, no princípio da legalidade. Até a gente tem a possibilidade de manifestar no seguinte sentido, a mitigação de certos princípios, que hoje é uma corrente muito forte no STF, mitigação do princípio da legalidade. Mas, mesmo assim, o princípio da legalidade mitigado não quer dizer que eu possa criar algo senão por lei. Eu vou simplesmente tentar fazer a regulamentação da lei por meio de portarias, por meio de decretos, mas não só naquelas exceções à regra que eu tenho na própria Constituição Federal, mas em qualquer situação. É isso que é mitigar. Então, você percebe o quê? Mesmo que eu venha mitigar um princípio da legalidade, eu vou utilizar também a lei. Eu tenho que ter uma lei para base isso. Agora, não pode o judiciário simplesmente buscar em algo que não existe para conceder uma liminar. E até por isso que eu vejo lá essa fragilidade do ingresso com as ações e por que está sendo revogado, sendo cassadas as liminares dos tribunais superiores. É meio complicada a situação, porque o que a gente percebe é mais uma questão de uma briga política do que decisão fundamentada em direito. E a gente, como jurista, tem que atuar no direito. A Fazenda está fazendo a parte dela, a gente faz a nossa parte. Eu tenho que buscar informações para que eu possa defender meu cliente está com necessidade de entrar com mandado de segurança, mesmo assim, sabendo que ele pode perder, eu vou buscar, então, o judiciário para que eu possa ter um amparo. Conseguindo eliminar, eu consigo, então, dar um amparo para ele. Mas sempre deixar muito claro para o cliente, a argumentação que a gente tem não é argumentação forte, não é uma argumentação em lei, não é algo que a gente tem lá fundamentado em uma lei. Até eu vi uma decisão falando, não, na verdade foi a decisão de Brasília, né? Falando que há o fato do príncipe, o juiz mistura o direito administrativo com o direito tributário. Ele justifica o fato do príncipe, que nada mais é que a possibilidade do ente federativo mudar, através dos seus atos, alguma estrutura que já venha sido verificada na sociedade, mas que essa mudança não é aquela mudança feita no contrato administrativo, mas é uma mudança que pode influenciar o contrato administrativo. E com isso você poderia fazer o quê? Modificar as cláusulas do contrato administrativo, justamente aplicando a teoria do fato do príncipe. É um direito de quem contrata a administração pública. Mas veja bem, contrato, não é lei.
O direito tributário não é uma obrigação ex voluntario, não é uma obrigação que vem de contrato, é uma obrigação legal, uma obrigação ex lege. Portanto, ou eu tenho uma lei que cria relação obrigacional, ou eu não posso simplesmente atuar dentro de um contrato. Inclusive, o juiz chega a citar que a relação tributária, ela se equipara a uma relação contratual, nunca. Relação contratual vem da vontade das partes. Eu posso aderir àquele contrato, como eu posso sair do contrato. Mesmo um contrato administrativo, pagar multa, tudo, mas eu não sou obrigado a ficar vinculado a ele. Já a legislação, não. Eu querendo ou não, eu tenho que cumprir a legislação, eu tenho que fazer o pagamento. Então, eu vejo que, nesse sentido, essa fragilidade dessas liminares estão sendo concedidas. Entendo, é um momento difícil, é um momento dramático, é um momento que a gente está vivenciando as empresas cada vez tendo menos possibilidade de pagar as suas operações empresariais, as suas operações tributárias, mas a gente vê o seguinte, que há necessidade também de ver o outro lado. A fazenda necessita deste valor do tributo para que possa manter os seus gastos orçamentários. Então, só ela tem condições de saber aonde ela pode abrir um crédito, onde ela pode liberar um valor, mesmo porque, se ela fizer isso de forma desmedida, ela pode provocar simplesmente uma perda de faturamento. E essa perda de faturamento vai refletir justamente onde ela mais precisa hoje, na saúde. Então, se ela perde de um lado e perde a saúde, perde toda a coletividade também. Então, a gente está vendo aí movimentação do governo federal, principalmente, em várias portarias, onde ele vai suspendendo o pagamento da tributação, principalmente aqueles tributos que vão incidir na parte empresarial. Então, esse tipo de atitude, a gente vê com bons olhos, mas as concessões de liminares que a gente está vendo pelo Brasil inteiro, eu já entrei com um processo também nesse sentido, eu não vejo como uma saída. Por quê? A gente percebe que não tem fundamento para tanto, beleza? Bom, obrigado, Marcelo. Me abre a possibilidade de vocês aí também. Vamos estender um pouquinho mais aqui. Não, maravilha. Ô, César, obrigado pelas suas considerações. Vamos passar então para o doutor Alex, né? E depois a gente abre para todos aí, para a gente fazer um bate-papo, né? Mais espontâneo, de uma forma liberada aqui para a gente estar conversando. Então, doutor Alex, a palavra está contigo agora. Uma vez o convite também de participar dessa discussão jurídica, né? E tem sido aí uma experiência bastante positiva, né? Para nós e para a Comissão de Direito Tributário da OAB, que tem inaugurado aí essa modalidade de acesso para os advogados aí, não só de Piracicaba, mas também todos que tiverem acesso aí à plataforma. Então eu queria agradecer aí ao presidente e também agradecer os demais aqui que têm colaborado aí com esse projeto. Eu queria pedir desculpas pela demora, eu estive num cliente um pouco mais cedo, justamente tratando dessas questões relacionadas aí a como é que ficam as obrigações tributárias com essa situação, e acabou fugindo um pouco do controle lá o tempo de encerramento, então eu peço desculpa. Vou tentar falar alguma coisa de um ponto de vista diferente, né, para não ser redundante. Concordo com a posição dos colegas aqui, mas eu tenho uma visão complementar aí no seguinte sentido. Os tributos sobre a receita, para quem está fechado e não vai ter receita, se vai ter suspensão ou não vai ter suspensão, não vai mudar muito porque não vai gerar obrigação tributária se não estiver faturando. Então, e se faturar só 10%, também o tributo não tem valor mínimo, né? Não é seguro que paga valor mínimo, então não vai ter esse poder de devastação tão grande, né, no fluxo de caixa da empresa. Já um parcelamento, isso pode ter, e eu estou com um caso de cliente que essa é a terceira parcela que ele não vai pagar, e aí estaria sujeito à exclusão do parcelamento com a perda de vários benefícios, né, que foram conseguidos lá na formalização do parcelamento. Então, eu entendo que a questão do parcelamento deve ser a mais sensível para os empresários aí de forma geral. A utilização do mandato de segurança, ainda que sem nenhum fundamento, né, eu entendo que, eu lembro quando era aluno do mestrado, o professor
acho que foi o Vidal, tratou uma aula sobre uma obra do Edgar Morin. Ele falava da questão do complexo, né? E tudo aquilo que a gente idealiza na nossa mente, ela é pura, e a partir do momento que a gente externaliza isso, seja de forma falada ou de forma escrita, aquilo já não é mais o que nós pensamos ser. Então, pela leitura do outro, quando ele lê a petição inicial de quem escreveu, tanto é que o juiz deu uma sentença totalmente diferente do que foi a interpretação aí da leitura da petição inicial. No ambiente jurídico, eu diria que essas ações, elas são, vamos aproveitar o momento aí de falar sobre vírus e bactérias, né? É como se fosse um organismo novo entrando dentro desse sistema complexo que é o sistema jurídico nosso, do judiciário, a formação aí do convencimento através das jurisprudências. Então, todo tipo de discussão que se inicia, e nunca ninguém tinha discutido isso antes, porque não tinha necessidade, ela vai causar um certo impacto no ordenamento jurídico como um todo. Talvez até mesmo sendo obrigatório criar algumas medidas preventivas já previstas, porque como foi dito aí, a Fazenda disse que a solução tem que ser sistêmica, o executivo é que tem que definir como é que isso vai ser. Mas enquanto o executivo não faz, o empresário precisa ter algum lugar, pelo menos, para desabafar ali a dificuldade e demonstrar boa-fé de que ele não está simplesmente ficando em mora e sem se preocupar com o cumprimento daquela obrigação. Então, eu entendo que isso pode ter um efeito de mudança, de alguma forma, na estrutura como um todo, isso num longo prazo, obviamente, e acho interessante algumas petições tratarem de maneira diversa. Também já vi petições discutindo sobre a afetação do princípio da capacidade contributiva, como não tem uma norma concreta, né, que dê suporte para esse pedido, então se apela para os princípios e tenta fazer valer o pleito em cima dos princípios constitucionais tributários. Então, eu não entrei com nenhuma medida individual, né? Nós entramos com medidas de mandato de segurança coletivo, entendendo que vale mais a pena discutir uma ação que possa ter um resultado e a todos se apliquem do que ficar fazendo a discussão individualmente, que nessa hora só vai tumultuar mais o judiciário, e nada impede depois também de, se eventualmente alguma medida seja de melhor resultado, utilizar, né, a mesma estruturação aí para adequar o pedido, eventualmente se nós estivermos tendo uma visão mais limitada e algum colega tem uma visão mais convincente da coisa. Então, eu vejo que é uma medida de dificuldade. As empresas, de modo geral, não só a questão do pagamento tributário, embora decorrente de imposição legal, mas em função da preservação das empresas, e eu entendo que o governo vai precisar passar por isso num curto prazo de tempo, vai precisar discutir sobre isso, é o seguinte: 80% das empresas, dos empregos do Brasil, segundo a estatística que eu vi, salvo engano, estão nas pequenas empresas. Então, esse ecossistema, que é o nosso sistema econômico, ele está estruturado em pequenas empresas que dão suporte para as grandes empresas operarem no Brasil e até globalmente. Se a prioridade agora não for a preservação do interesse do negócio, a economia nossa vai ter grandes problemas e todos nós não temos a menor noção de como é que vai ser feito para isso ser colocado no trilho novamente. Eu disse hoje mais cedo que imagine quem trabalha com análise de crédito e se baseia puramente no histórico, né, no comportamento histórico e sazonal do mercado, do cliente,
como é que vai utilizar, que critério hoje que alguém com um score próximo de 1.000 pode se tornar o mais impontual no seu pagamento de hoje para amanhã. Então, essas medidas eu acho que são saudáveis, e aí, como nós não temos nenhuma remuneração pelo fisco, nossa torcida é que algum colega consiga ter uma argumentação feliz aí, até no âmbito dos tribunais. E do ponto de vista da capacidade financeira, eu concordo que o Estado depende da arrecadação para custear as suas obrigações, e agora as obrigações aumentam com a intensidade aí da pandemia, mas o Estado detém muito mais condições de obter recursos, nem que seja por empréstimos internacionais, inclusive, do que as empresas de forma geral. A maioria das empresas não consegue se adequar aos critérios de análise de crédito dessas verbas que foram disponibilizadas aí através de diversas medidas aí, tanto na esfera federal como no estado de São Paulo. Eu não acompanho muito aqui em Piracicaba em relação ao Banco do Povo, o que é que está sendo feito, mas o Estado detém capacidade de contrair empréstimos para fazer frente às obrigações que ele tenha que fazer. E as empresas têm uma limitação muito grande em relação a isso, porque se a análise de crédito é feita pelo banco repassador, o banco vai fazer a análise que seja mais segura para ele, ainda que a cota-parte seja menor. Se o governo for o avalista dessa obrigação, aí sim eu entendo que seria uma medida justa de disponibilizar recursos para as empresas. Mas o fato é que, se não tiver um tratamento muito cuidadoso e com muito carinho com a sobrevivência e as subsistências de todas as empresas que estão aí em andamento, eu vejo que a economia nossa vai ser prejudicada e todos nós vamos sofrer. Nós, advogados, podemos ter aí uma enxurrada de novas oportunidades, porque a nossa profissão é lidar com as mazelas da sociedade, e nós, o tributário, lidar com as dificuldades de pagamento tributário, planejamento tributário, mas também, se não tiver liquidez para remunerar os honorários e os custos dessa atividade, nós também vamos sofrer com essa situação. Eu tenho cliente que é fornecedor exclusivo de uma grande rede varejista brasileira de capital aberto na Bolsa, e solta notas dizendo que está priorizando a cadeia de fornecimento, mas, na verdade, rompeu com todo o pagamento desse cliente e já disse para ele que ele não vai ver dinheiro antes de julho, e ainda que ele seja fornecedor exclusivo, ele não tem a menor condição de realizar suas obrigações, não pagou a folha de pagamento ontem e está 100% agora com o barco ao sabor do vento. E isso uma empresa com quase 700 empregados, com uma responsabilidade social aí muito grande. E esse reflexo é o mesmo nos demais setores, talvez aí em menor proporção em um ou outro, mas de uma forma ou de outra, no curto ou no médio prazo, todo mundo vai sentir o efeito disso, e não vai ser pouco. Então, eu concordo com o posicionamento de todos, mas estou na torcida aqui para que algum colega consiga um resultado diferente, e talvez o Estado possa passar a se posicionar de uma forma mais protetiva com as empresas, não só pensando como historicamente o Estado sempre pensou em tirar proveito do contribuinte sem preservar aí a capacidade de subsistência dele. Então isso me preocupa bastante, mas infelizmente no sistema jurídico que a gente tem hoje, as medidas protetivas já em vigor não atendem essa necessidade. Então eu agradeço, finalizando aqui a minha fala, e mais uma vez queria parabenizar por essa iniciativa aí do nosso presidente. Muito obrigado, doutor Alex. Agradeço a todos também, que participaram, doutor José Demir Crivellari, doutor Ivanjo, doutor Daniel, doutor César, e o doutor Alex finalizou, e agora nós vamos abrir, nós chegamos aqui a quase 45 minutos, desse nosso diálogo, o segundo diálogo jurídico tributário que nós estamos promovendo,
E depois nós vamos disponibilizar no YouTube, né, que é toda essa circunstância, toda essa pandemia nos fez movimentarmos além das nossas forças. Essa é uma realidade, né? Porque por anos nós queríamos, idealizávamos fazer algo que pudesse dar uma participação maior, né, para os advogados, para a sociedade civil. A nossa comissão incorporou a Comissão de Direito Contábil, então também que os contadores tivessem acesso a essa informação tributária, porque o profissional da contabilidade ele é totalmente dependente das informações tributárias, né? Essas informações impactam no dia a dia dos escritórios de contabilidade e nós, assim, vamos colocar agora aqui, né, nesse bate-papo, né, um momento onde nós vamos estar abrindo, né, para o diálogo. Então, o microfone de vocês aqui, conforme nós orientamos no início, né, vocês fecharam os microfones de vocês, né, mas vocês têm total liberdade agora para abrir o microfone de vocês, né, e estarem participando, colocando, né, as dúvidas, os questionamentos, né. Eu até vou tomar a liberdade, né, de deixar aberto aqui o microfone do doutor Ademir, né. O doutor Ademir falou que no final queria voltar para dar uma pincelada ali sobre o posicionamento também do CIMESP, né? E aí tem todos, até os nossos participantes também, quem está participando, sinta-se à vontade, né, para estar dando a sua opinião, sua sugestão, e nós agradecemos, de coração, nós agradecemos a participação de todos, e eu agradeço aqui aos colegas que estão na Comissão de Direito Tributário, né, de uma forma mais informal, né, vamos ser um pouco mais espontâneo também nesse fechamento, né. O César é uma pessoa que foi o primeiro presidente lá da comissão que me recebeu, né, o Marcelo Gomes deu aula, o Ivanjo foi dar uma aula para nós lá na pós de Direito Tributário, o Sarruja é colega de tributário, né, nós tivemos a oportunidade de conhecer o doutor Alex, né, Gama Salvaia, de um contato que ele procurou a OAB, ele procurou a diretoria para poder expor questões tributárias, e aí a diretoria, né, pediu para ele entrar em contato comigo, para a gente começar a conversar, e aí nós fomos procurar também o doutor Ademir, que para nós é uma referência, né, como professor, como eu particularmente, que os colegas, a maior parte de vocês sabem, né, que por 4 anos, né, de 2014 até 2018, né, mas foram 4 anos direto, né, viajando o país todo, ministrando cursos, né, para a Confederação Nacional da Indústria, conhecendo as federações das indústrias, mas eu fazia questão de falar sobre Piracicaba, né? A nossa cidade de Piracicaba, ela tem uma história no mundo jurídico que é preciosa. Nós temos sepultado aqui o primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes, advogado, né, militante na nossa cidade, né, o mandato dele 1894 a 1898. Né? Nós temos em Piracicaba pessoas que despontaram para o cenário nacional e mundial também, né? Então, assim, eu não vou ficar falando aqui, porque senão eu vou me delongar, porque um colega da Federação do Rio de Janeiro, da Firjan, ele falou assim, você é um entusiasta de Piracicaba. Eu falei, eu sou e eu faço questão de valorizar as pessoas que trabalham aqui, né? Por exemplo, o doutor César, ele é de Avaré, mas não é filho piracicabano. Não sei se ele já recebeu o diploma de cidadão piracicabano, né? Mas, assim, quem vem para cá produz de uma forma riquíssima, e eu sou a favor da gente valorizar os colegas da cidade, né? Porque nós temos excelentes profissionais aqui, né? E o CIMESP, né, eu gostaria que o doutor Ademir falasse, né, da posição, né, do CIMESP, que o CIMESP é o único sindicato patronal que dá nome para um viaduto, né, que é o viaduto ali da Rodovia do Açúcar. Né? E a CIP, que é aqui de Piracicaba, dá nome para o viaduto da Bandeirantes em Santa Bárbara do Oeste. Né? Então, que é a principal rodovia do país, a rodovia dos Bandeirantes, na cidade vizinha, né? Numa cidade que normalmente interior a gente tem rivalidade. Então, nós temos instituições na nossa cidade que fazem questão de mostrar que toda a riqueza que passar por baixo ou por cima, que saia para o exterior, que vá para o Porto de Santos, que vá para onde for, circula por essas entidades. Então, é uma questão de demonstração, de envolvimento. Né? E aí o Dr. Alex finalizou falando sobre a atenção aos empresários. A sensação que dá é que o judiciário se protegendo, né, e protegendo o governo federal, o governo estadual e municipal, ele está esquecendo que quem gera a renda para pagar os proventos dos servidores são os empresários. Né? E aí também tem uma questão importante, que é uma informação que só podia acontecer nesse bate-papo, né, que o Dr. Alex comentou agora,
que um empresário de uma rede com capital, se eu entendi mal, por favor me corrija, né? Mas com ações na Bolsa de Valores e tal, tem um cliente aqui em Piracicaba que é cliente exclusivo dele, ou seja, emprega quase 700 funcionários somente para ele, e aí na mídia ele diz para os seus investidores, olha, eu estou fazendo de tudo, eu estou proporcionando aqui o máximo possível, mas aí chega para o piracicabano, empresário piracicabano aqui, que é exclusivo, o problema é seu com seus 700 empregados, eu não vou pagar nem vocês não. Então, assim, é uma questão que realmente esse momento que nós estamos atravessando, ele vai possibilitar que a gente tome frente, né? Primeiro nós aqui, no zelo dos nossos empresários, daqueles que geram a renda, não só para nós como clientes, né, mas também que geram, através dos seus tributos, o pagamento de todo o nosso sistema público, né, seja do judiciário, seja do legislativo e do executivo. Então, tudo vem através do meio dos contribuintes, né, pessoas físicas ou jurídicas, e com o pagamento da sua força de trabalho, até mesmo as pessoas físicas pela sua força de trabalho, tem um imposto sobre a renda, né, tem esse mecanismo. Então, nosso país é um país abençoado, porque e nossa cidade não deixa de ser uma cidade muitíssimo abençoada. E eu digo isso porque desde 2006, quando, né, o atual prefeito, eu fiz essa pesquisa, 2006, quando assumiu o atual prefeito Vargas Negri, Piracicaba só acumula acréscimo. Ela não atinge as metas que são projetadas, mas as metas são bem acima, né, do que ela já havia arrecadado no ano anterior. Mas Piracicaba, ela acumula superávit ano após ano, inclusive em 2008, quando nós tivemos uma crise mundial. Então nós temos assim, se vocês buscarem no portal da transparência, vocês vão ver que ela vai acumulando, né, e hoje arrecada mais de 1 bilhão, né, de reais, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, Piracicaba é uma cidade que ela sobrepuja a muitas cidades do nosso país. Né? E não é à toa que quando ela é lançada como uma das melhores para se viver, a primeira em saneamento básico, a gente sabe que tudo isso vem, né, historicamente, até a gente tem que acreditar um ponto pro anterior ao do nosso atual prefeito Vargas Negri, né, o José Machado, ex-prefeito, que fez toda a reestruturação no centro da cidade, tirou todas aquelas manilhas de louça, de barro que tinha, e fez toda uma parte de saneamento invisível, né? Mas, enfim, só para a gente contextualizar, nós que estamos aqui hoje conversando, nós estamos vivendo a história, né? Nós estamos vivendo uma mudança. E aí eu acho que é importante, né, a gente começar a cortar esses aproveitadores aí de ocasiões, né? Eu não sei como, tá? Estou à disposição de vocês aqui também, né? Como o Dr. Alex falou, né? Que me perdoem, viu? Mas eu fiquei indignado com isso, né? O cidadão vai lá, pega os profissionais, os auditores independentes, coloca lá notas explicativas para a CVM e os investidores que nós estamos nos comprometendo com o Brasil, e aí pega um empresário menor. Esse número é significativo porque nós temos 50% dos trabalhadores formais, eles estão nas micro e pequenas empresas. Porém, os outros 50%, eles estão em cerca de 3% de todas as pessoas jurídicas do país. Isso são dados da Confederação Nacional da Indústria. Talvez a gente olhe e fale assim, mas espera um pouco, 97% das empresas emprega 50%, e só 3% emprega os outros 50%. Só que esses 97% das micro e pequenas empresas, né, elas prestam serviços para as grandes empresas, para esses 3%, para essas multinacionais. Então, nós temos aí uma gama de micro e pequenos prestadores de serviço, que são pessoa jurídica, né, que eles mesmos empregam a própria força, eles têm certificação de qualidade. Muitos deles, vamos trazer para a nossa cidade, que eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Vigário, muitos deles são filiados do Simesp, por exemplo, e é um sindicato patronal, e eu citava aqui no Simesp, né, em todos os lugares que eu citava como referência e dava o site do Simesp para que os sindicatos patronais, o trabalho que nós fazíamos era para os sindicatos patronais da indústria de todo o país, que eles entrassem e vissem o trabalho do Simesp. Por quê? Porque o Simesp tem, não sei hoje como que está, mas na época tinha mais de 200 associados, ou seja, pessoas jurídicas, não estamos falando de pessoa física. Na época tinha mais de 200 pessoas jurídicas associadas. Então isso era uma força, né? E esses sindicatos patronais Brasil afora não tinham jamais esse número de associados.
eles lutavam para conseguir alguém para compor diretoria, porque cada composição de vaga de diretoria é para uma pessoa jurídica, né? Então, assim, eu fico feliz de estar fazendo parte desse momento com vocês, e eu acho que coisas novas e melhores virão, né? Até eu já pedi para o Marcos Sarrucci me ajudar também, que ele gosta de informática, né? E ele já se ofereceu para ajudar também, né? Estou aproveitando ele, né, doutor Sarrucci, para ajudar a gente. O YouTube não deu para ir ao vivo, mas a gente está correndo atrás também, né? Para juntar, unir forças, né? Ele se ofereceu para ajudar, se ofereceu, a gente pega ajuda, né? Já que se ofereceu, está na comissão, eu estou tornando pública a oferta da ajuda aqui, né? Mas, doutor Ademir, fala também um pouquinho dessa visão do senhor do Cinesp, daí a gente já caminha para o encerramento também, né, desse bate-papo, e todos que nos estão ouvindo, está liberado o microfone para colocar suas perguntas, tirar dúvida com mais algum dos colegas aqui também. Legal, obrigado, doutor Marcelo, e aí eu acho muito bacana aí a sua postura, né, desenvolta e simpática. Eu tenho muito orgulho de ter o doutor aí como presidente da comissão aí dos assuntos tributários e contábeis da OAB, viu? É um grande irmão, né? Você é muito querido lá no Cinesp também, esteve lá algumas vezes lá com a gente, pode ser considerado um parceiro nosso lá, né? Agradeço, então, a oportunidade de falar. Eu só mencionei o Cinesp porque a gente tem, então, esse sindicato patronal, como disse o doutor Marcelo, por incrível que pareça, é o único sindicato patronal do estado de São Paulo nesse segmento de indústrias mecânicas, metalúrgicas, material elétrico, né, e eletrônico e tudo mais, né? Eu só queria, então, falar, só a título de troca de experiência, que a posição do Cinesp em relação a essas ações aí, poderia estar falando muito mais aqui, mas eu já falei bastante no começo também, e dar oportunidade para os outros falarem aqui. A posição do Cinesp, depois de muito discutir, não é fácil, né, saber se é melhor ou não entrar com uma ação coletiva, é um pouquinho diferente do que o doutor Salvaia, e com todo o respeito, né, eu digo aqui, estou dizendo, é uma decisão assim que ficou, vai, não vai, é melhor não ir, né, não entrar com ação coletiva, justamente por questões assim, os seguintes motivos, né? Primeiro, o Cinesp ele tem hoje em torno de 200 empresas associadas. Marcelo, já teve mais, chegou a 250, mas por conta aí justamente das crises aí dos últimos anos, algumas foram se desfiliando, né? Hoje tem em torno de 200 empresas. 70% dessas associadas são empresas do Simples, em torno de 70% são do Simples. Então já tem aí essa postergação aí por conta dessas medidas que já foram editadas, né? E outros são, né, como bem disse o doutor Salvaia, né, outro motivo, tem a ver, então, com o que sobrou. Sobrou a questão da busca pelo judiciário para postergação dos tributos que incidem sobre a receita, né, que é o PI, o ICMS, sobre o faturamento, né, o ISS. Então, isso também tem... a questão é que a receita caiu para as empresas, né? Então, algumas delas dizem, poxa, mas eu não vou ter receita, então também eu não vou ter receita, também não vou ter tributos para pagar, vou diminuir a minha carga tributária. Enfim, esse é um outro motivo. E o outro, sem dúvida, é por causa do impacto econômico que isso poderia trazer, né? Nós temos aí muitas empresas, por exemplo, não só tributos federais, estaduais, mas também nós temos os municipais, são empresas da indústria, mas muitas prestam serviço, manutenção técnica, né, assistência técnica, manutenção, enfim. Imagine o impacto que isso traria para o município, né? Se um juiz me falasse, não, Cinesp, e aí, o universo, vamos dizer assim, vou dizer que tem uma certa representatividade, 200 empresas deixariam de recolher o tributo para o município, né? O ISS, por exemplo, se entrar com uma mandado de segurança coletivo, né, aí na vara da Fazenda Estadual aqui, e ganha uma liminar, aí imagina então o impacto que isso vai trazer. O Cinesp também teve essa sensação, essa sensibilidade com relação ao próprio município, né? E por isso, então, que a gente está partindo mais para a possibilidade da
ajuizamento de ações individuais, aquelas empresas que eventualmente nos procuram individualmente. Algumas procuraram e tudo mais, mas diante de todo esse cenário aí, acabaram, nenhuma delas teve coragem, vamos dizer assim, de entrar individualmente, né, com um pedido aí de postergação de tributos, seja federal, estadual ou municipal, né. Então, eu queria falar exatamente isso aí, essa experiência, de que a nossa posição lá é o ajuizamento de ações individuais e não coletivas nesse momento aí, né? E além de que, a gente também tem que ver aí que existem algumas outras medidas que o governo tem apresentado aí e tem ajudado, de certa forma, a aliviar a carga da empresa. Então, eu vejo lá, por exemplo, algumas ações que pedem aí a questão tributária, a postergação, e dizem, olha, eu preciso pagar a folha de salário, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu prefiro pagar o meu salário para não despedir do que pagar o tributo, né? E aí teve até uma liminar, algumas delas, inclusive, que condicionaram a postergação a não dispensa de empregados. Foi até engraçado. Tá bom, está falando que você quer postergar, não pagar tributo para não dispensar empregado, então você tem a liminar, mas você vai fazer prova para mim que você não vai fazer nenhuma dispensa de empregado nesse período agora. E aí foi um tiro no pé também, né? Porque as empresas ainda não tinham algumas medidas aí que temos hoje, né? E que a MP 936 também que trouxe aí alguns impactos, né? Positivos, alguns instrumentos aí para que o empresário possa estar utilizando, que é a redução da jornada de trabalho, né? E de salário e a suspensão do contrato de trabalho com um complemento por parte do governo, que é um tipo de um seguro-desemprego, um benefício emergencial que ele fala, para estar pagando para os empregados, e com o objetivo de salvar o emprego e a renda e dar continuidade nas atividades empresariais aí, né? Eu não tinha isso daí antes, e aí algumas unidades falavam isso. E aí o empresário até ficou com um certo receio nesse sentido até então, porque, poxa, então se eu tenho uma liminar dessa, eu não vou poder usar, né? E aí tem outras medidas também, como financiamento de folha de salário, algumas linhas de crédito. Aí tudo isso veio trazendo aí um contexto no sentido de cada vez mais a gente, digamos assim, não ter mais o interesse de entrar com as ações pedindo aí a postergação de tributos, né? Seja coletivo e individualmente, nós estamos à disposição das empresas, falando aí no âmbito do semestre, mas algumas procuraram, mas também não tiveram a coragem de entrar. Eu acho que não vou falar mais, não vai dar tempo mais, né? Até aí dar a palavra para outros aí. Eu queria agradecer e parabenizar mais uma vez, Marcelo. Estou meio enrolado para falar aqui, estou falando meio rapidão, aí a voz vai ficando meio focada aqui, desculpa aí, tá? Não, imagina. Eu agradeço muito, então, mais uma vez, né, poder aí estar participando desse debate aí, certo? Parabenizo o Marcelo. Fico muito feliz de ter você aí, Marcelo, à frente da Comissão de Assuntos Tributários aí, contábeis, tá bom? O Sinesp está sempre lá à disposição sua lá, você é um grande parceiro. E, enfim, é isso aí. Muito obrigado. E também ao Dr. Jefferson Goulart, né, nosso presidente aqui, apoio, né, para que as comissões desenvolvam o trabalho e da forma como cada um entenda aí, né? Tem muita abertura para isso, né? E o Dr. Marcelo tem feito isso com muita categoria. Obrigado. Nós que agradecemos, Dr. Ademir. Obrigado. E nós sabemos, né, o Sinesp é parceiro do OAB, sem dúvida, o Dr. Jefferson tem dado essa liberdade para nós trabalharmos, né, todas as comissões. E aí, como estava dizendo, né, acabou acontecendo, né, em 2 semanas nós tivemos aí um primeiro diálogo tributário na semana passada, um segundo nessa semana, né, e nos movimentando, porque nós estamos em quarentena, mas não estamos deixando de trabalhar, né, mesmo em home office, mesmo atendendo em plantão, nós continuamos trabalhando. Está sendo bacana esse encontro, né, muito produtivo, né, nós estamos aqui com 1h04 aqui de diálogo jurídico, né, que talvez em palestras nós não conseguiríamos um conteúdo, né, tão objetivo e tão pontual como nós estamos conseguindo. Então, eu gostaria de deixar aberto para os colegas, né, quem quiser aqui abrir o seu microfone, né, eu vou até deixar aberto, né, de todos que já deram
uma opinião aqui, que já contribuíram aqui conosco, né? Os microfones estão abertos, né? Tem o doutor Ivanjo, né? O doutor Alex, o doutor César. Se vocês quiserem fazer alguma consideração, né? O doutor Marcos Sabuja é membro também da nossa comissão. Eu não sei se está só apenas nos ouvindo ou está com algum compromisso pessoal, mas registrar aqui até o final a presença do doutor Júlio, da doutora Laís Terra, né? Outros colegas passaram também, acompanharam enquanto vocês estavam expondo o tema, né? Mas talvez por compromissos também, né? Pessoais, profissionais, saíram do nosso diálogo aqui online, mas vai estar disponível também no YouTube, né? E saber de vocês, se vocês querem deixar um outro tema para a próxima semana, né? Fica à disposição. E também, né, um ponto aí que o doutor Alex falou sobre até a questão do Banco do Povo. O Banco do Povo paulista está disponibilizando crédito até R$20 mil, né, com juros de 0,35%. Eu não sei se vocês gostariam de falar disso na semana que vem, se há disponibilidade. Quem também tiver algum compromisso, me avisa no particular, né? Olha, essa semana eu não posso, né? Enquanto a gente estiver em quarentena, minha proposta é nos encontrarmos, né, às terças-feiras, às 15 horas, e reunindo esse material. O Banco do Povo está com esse crédito, tanto para quem é autônomo, para quem é MEI e para quem é empresário, né? A minha sugestão seria o pessoal aproveitar esse crédito, 0,35%, é menor do que a antiga CPMF nossa, que era 0,39% ao mês, e investir no seu próprio negócio, investir no seu food truck, investir no seu escritório, investir na sua oficina mecânica, investir na sua clínica de estética, de fisioterapia, odontologia, clínica médica, enfim, tem esse crédito à disposição, né? Então, não usar esse dinheiro, já que nós temos linhas agora que o governo está disponibilizando, né, de auxílios, né, para quem trabalha na economia informal, que é de R$600 e até R$1.200 para quem é a mulher, que é chefe da família, né? Nós demos assistência num caso, né, e a advocacia entra também, às vezes pro bono, né, ajudando pessoas que necessitam, né? Nós ajudamos hoje uma pessoa a se cadastrar e vimos como funciona na prática esse sistema, né? Então, são essas linhas, e de repente sairmos desse período, né, de quarentena mais fortes do que entramos, né, ajudando nossos clientes a captar esses recursos e já que as suas lojas, seus estabelecimentos comerciais estão fechados, eles empreguem esse recurso mais barato via Banco do Povo Paulista, por exemplo, ou se tiverem alguma outra linha de crédito, e invistam em equipamentos, né? Aproveitem para reformular. Enfim, essa é uma sugestão, né? Mas vocês estão aqui, se vocês quiserem dar alguma sugestão de tema para nós conversarmos na próxima semana, fazer o encerramento, a palavra é de vocês. Tranquilo? É que eu vejo os rostinhos aqui embaixo. Tranquilo. Eu vejo os rostinhos. Eu queria fazer um comentário que eu acabei me lembrando aqui depois que eu falei. Bom, o Dória também tinha, assim como outros governadores e prefeitos, um compromisso com os precatórios que tinha prazo para ser adimplido, né? E ele, nessa situação, correu já fazer o seu pedido lá de postergar esse pagamento, e nós, advogados aí, tem alguns grupos do WhatsApp que tem vários advogados que estavam contando com o pagamento aí dos precatórios para poder custear as suas despesas. Então, o Estado também não se furtou em fazer o que as empresas estão tentando fazer aí por esse mandado de segurança. E tem uma questão que eu acho, eu até estava discutindo esses dias à noite com um advogado lá de Brasília, eu nunca tinha me parado para pensar, e que eu gostaria de tentar propor isso aqui para os colegas, para a gente criar algum tipo de exercício com essa proposta. Por exemplo, um débito tributário, quando ele desce para inscrição em dívida ativa, ele já nasce com 20% de acréscimo da Fazenda Nacional e da Fazenda como um todo aí, por conta de honorários advocatícios. No entanto, quando nós vencemos a Fazenda, existe uma legislação especial que limita os nossos honorários de sucumbência em razão do valor da condenação. Isso não me parece muito equilibrado, porque, afinal de contas, dos dois lados somos advogados atuando pelas partes, e a remuneração em relação ao êxito é
ela é desequilibrada na minha visão. E eu queria propor, se fosse possível, nós passarmos a discutir algum tipo de situação onde os colegas tenham tido a oportunidade de identificar um flagrante abuso de direito do fisco, em alguns casos, para que a gente pudesse deliberar aqui se existe alguma possibilidade de iniciarmos o levantamento de determinadas bandeiras aí para buscar, primeiro, conscientizar o empresariado de uma forma geral, o contribuinte de uma forma geral, que deve sim buscar os seus interesses, ainda que ajuizando medidas contra o fisco. Existe uma cultura, né, no Brasil, das pessoas terem preocupação de litigar com o fisco, com medo de represálias, né? Eu já ouvi vários empresários falando isso. Inclusive, uma empresa japonesa sediada em Piracicaba disse numa reunião que eles têm por cultura lá nunca questionar o ato do imperador aí, do fisco, e ainda que isso representasse algum problema para eles. E eu me lembro uma vez que eu ouvi do professor Ives Gandra Martins, que várias vezes ele foi contratado pelo governo para elaborar um parecer a respeito de uma ideia de mudança legislativa lá que ia implicar em aumento de arrecadação, para que ele fizesse um parecer da constitucionalidade daquela ideia. E por muitas vezes ele terminou o parecer dizendo que era impossível fazer aquilo, que era inconstitucional, e pouco tempo depois ele era surpreendido com a publicação daquela medida e colocando aí no cenário jurídico uma imposição flagrantemente inconstitucional. E aí, uma certa vez, ele perguntou, quando vieram contratá-lo novamente, falou, mas qual que é a finalidade desse parecer se vocês não vão seguir nada do que está sendo colocado aqui? Ele falou, aqui entre nós a questão é o seguinte, nós estamos fazendo a análise de risco. E, estatisticamente, naquela época, não sei hoje como menos de 10% dos contribuintes contestam na justiça algum abuso de arrecadação. Então, se nós vamos ter que devolver só 10% do que foi arrecadado indevidamente, valeu a pena e a medida vai fazer sentido para o administrador que está com o orçamento na mão ali para executar. Então, existem algumas situações onde eu vejo que há um abuso aí flagrante, por exemplo, um caso que me vem agora à cabeça, os estados de Minas Gerais e de Goiás, que eu me lembre, eles instituíram lá que a regra geral não é o sistema do crédito e débito de apuração do ICMS. Lá, a regra geral é o sistema de crédito otorgado. E aí, empresas que têm unidades já em outros estados, todas elas pelo crédito e débito, quando entra com o pedido de abertura de filial lá, muitas vezes a contabilidade não se atenta a isso e não faz o pedido de regime especial para apuração pelo crédito e débito. Quando dá 3, 4 anos de operação, o fisco vem e autua a empresa para dizer que ela se creditou de um valor superior ao que era permitido, uma vez que ela não fez o pedido ali do crédito e débito, né, da apuração por crédito e débito. E isso me parece uma situação de induzir ao erro, até porque se fosse permitido as empresas optarem pelo regime de apuração em cada estado, era muito simples, por exemplo, empresas de transporte colocarem todas as compras de insumos que geram crédito de ativo imobilizado e combustível, por exemplo, em uma unidade da federação, ela ficando no crédito e débito e todas as outras no crédito otorgado, gerando 20% de crédito de ICMS automático. Isso desequilibraria, com certeza, o sistema tributário, mas o governo de Goiás e de Minas Gerais entende que não. Então, isso são coisas que me revoltam de constatar aí medidas como essa. Eu gostaria de tentar provocar aí os colegas que militam também, né, nessas questões no dia a dia, para a gente tentar levantar algumas questões que sejam comuns aí, e aí uma medida
sem uma nomenclatura de nenhuma banca jurídica nossa, mas sim como cidadãos, né, envolvidos aí com a questão tributária, para que fosse feita aí, através da comissão, a conscientização da população, dos seus direitos, da importância, sim, de discutir quando tiver uma relação de desequilíbrio com o fisco e de não ter medo de nenhum tipo de represália, porque é só assim que as coisas vão se ajustar nesse país, né? Enquanto as pessoas tiverem preocupação com os efeitos de discutir os seus próprios direitos, eu acredito que a gente tem que ter preocupação com que tipo de Estado é esse que nós estamos vivendo. Então, aproveitar o conhecimento de todos e as situações que todos ficam sujeitos no dia a dia e tentar criar um ambiente aqui para nós tentarmos levantar uma bandeira em cima da defesa dos direitos aí dos contribuintes, independente do resultado individual de cada escritório e de cada profissional. A minha proposta não sei se é muita viagem, mas eu acho que quando eu me revolto com alguma situação, se tivesse uma estrutura aí corporativa que pudesse ter o amparo de outros colegas, seria uma coisa interessante para contribuir com o nosso Estado democrático de direito. Bacana, boa sugestão, doutor Alex. Acho que nós poderíamos, assim, a título de sugestão também, nós vamos colocar junto à comissão, né, de Direito Tributário e Contábil da OAB para a avaliação da comissão, mas aí dessa forma institucional. E aí nós abriríamos um diálogo para trazermos exemplos de abuso do fisco, né, e o que a OAB como instituição poderia, né, agir, mas nesse caso nosso, assim, contribuir com informações, né, caminhos que podem ser adotados pelo contribuinte, né, o processo administrativo, né, muitos contribuintes desconhecem o uso do processo administrativo, né, no caso de Piracicaba, de chegar uma questão até o Conselho de Contribuintes, né, registro, aqui nós temos o doutor Ivanjo, que é conselheiro municipal, né, o doutor César também, salvo engano, ou foi, ou era suplente, eu não lembro agora, tá? Então, até me perdoe, né? Já foi, né? Já foi também do Conselho de Contribuintes Municipal aqui de Piracicaba, né? Então, assim, fica essa proposta, então, para a semana que vem, né? Até por conta já do avanço do nosso horário, né? 16h42, da gente deixar então essa pauta aí para a semana que vem. Se vocês concordarem, a gente encerra hoje. Nós vamos estar de quarentena mesmo, né? Por decreto do governador João Dória, nós temos até o dia 22 agora de abril, né? Que nós estendida a quarentena, né? Então, assim, se vocês concordarem, a gente monta esse tema para suscitar na próxima semana casos de abusos, né, do fisco, e aí a gente apresentar, né, sugestões ou começarmos assim um diálogo de uma forma espontânea. Então, penso eu, né, não tão firmada em bases jurídicas, mas para começar a trazer os assuntos e aí sim nós construirmos juntos, né, como proposto aí, sem defesa de uma banca pessoal, mas em prol do contribuinte e da advocacia tributária também. Se vocês concordarem, encerra hoje e seguimos então, daí na semana que vem a gente envia um convite, né, e convida mais colegas, e quem sabe até a gente consiga fazer isso no YouTube. Aí no YouTube as pessoas vão podendo compartilhar com seus contatos e participar no chat, ao vivo. O que vocês acham? Perfeito. Vamos tentar para a semana que vem? Vamos lá. Estudar volta, né? Sim, podemos tentar. Isso quer dizer que volta ao velho tema do fair play. Então, vamos deixar essa pimentada para semana que vem. Está na garganta esse tema, né? Tá na garganta. Vamos deixar para semana que vem, então. Vamos deixar para semana que vem. Vou mostrar o dente, mostra o dente também. Mostra os dentes também, tá certo. Então, olha, muito obrigado a todos pela presença. Eu fazer também. Não tem negócio, não. É isso aí. Tá certo. Se mostrar, né, os dentes, nós mostramos também. Então, vamos deixar para semana que vem, então. Tá certo? A gente vai se falando aí, doutores. Muito obrigado. Agradeço também. Um núcleo mais centrado para a gente poder falar mais especificamente, senão fica divagando demais.
Ok. Nós vamos jogar, então, na comissão, a gente colhe os temas, né, para sintetizar, e aí a gente compartilha com os colegas. Beleza. Ok? Perfeito. Então, gente, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Né? Vamos encerrar por aqui, então. Registramos agradecimentos, né, ao Boa doutor tarde. Jefferson. Em nome de quem agradecemos a todos os participantes, né? Olha o doutor Marcos Arruja aí, né? O doutor Júlio, a doutora Laís, que ficaram aqui até o final conosco, né? E aí todos que vão assistir também, nosso muito obrigado. Um forte abraço a todos. Abraço. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Um abraço. Um abraço.